pessoal de casa, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Cigano Teles, aqui mais uma vez, junto de vocês, trazendo uma mensagem da espiritualidade, trazendo um conselho, um aconselhamento da espiritualidade, sempre com muita verdade, com muita clareza e com muita sabedoria. Vamos agora, primeiro, mentalizem uma questão que vocês estejam vivenciando, que vocês queiram uma resposta, um conselho. Vamos ver esse conselho. Mentalizem bem alguma questão que vocês estejam vivendo, algo que vocês queiram uma resposta. Mentalizem bem. Vamos lá. O punhal, astrologia cigana. Contenha sua impulsividade. Tudo tem seu tempo. Observe a natureza, a prudência, a razão e o equilíbrio levam às decisões corretas e ao sucesso. Contenha a sua impulsividade. Tudo tem seu tempo. Observe a natureza, a prudência, a razão e o equilíbrio levam às decisões corretas e ao sucesso. Então, o que isso faz a gente refletir? Que tudo que a gente for fazer, se a gente agir na impulsividade, a gente agir na agonia, na pressa, tudo dá errado. Tudo a gente tem que fazer com calma, com cautela, seja uma decisão a ser tomada, seja um planejamento a se fazer, seja qualquer coisa que a gente for fazer, precisa ter a cautela, a prudência, o equilíbrio, a paciência. Isso é fundamental para as coisas fluírem de um jeito mais positivo, para fluírem de um jeito mais certeiro, né? E não meter os pés pelas mãos. Então é muito importante a gente ter muito cuidado e cautela em tudo que a gente for fazer, principalmente em decisões a ser tomadas, em palavras a serem ditas, né? Então precisa ter bastante cuidado. Aproveitando esse momento, vamos ver a carta aqui para esse restante de semana. Uma carta, vamos ver qual aconselhamento que vem aqui para esse restante de semana. Carta das montanhas. É chegada a hora, é chegado o momento da gente ter um pouco mais de equilíbrio, né? Já começamos falando sobre isso, ter cuidado com as decisões. E aqui fala muito de se ter o equilíbrio, observar a tudo, observar ao seu redor, prestar bem atenção em tudo o que for fazer, né? Para não meter os pés pelas mãos, para não tomar atitudes precipitadas, para não se desesperar mediante ao que você está vivendo. Tudo são etapas, tudo são momentos, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, a gente precisa ter essa coerência na nossa vida. Que tudo a gente precisa ter o equilíbrio e observar bem ao nosso redor. Porque é aquilo que eu sempre falo, toda história tem seus dois lados, né? Então é importante a gente ouvir o outro lado, saber o pensamento do outro lado e ver o que realmente aconteceu. Então é que fala muito sobre conflitos, né? E eu acredito que muitas pessoas estão passando por conflitos, principalmente esse mês de abril. Ele veio com um grande aprendizado, que é a gente entender o porquê de muita coisa, é a gente evitar brigas, conflitos, desentendimentos à toa e ter um pouco mais de cautela, paciência e equilíbrio, né? Então é fundamental a gente ter a paciência e o equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os momentos. Isso é crucial. Hoje vamos conversar. O não recebido hoje é o livramento do amanhã. Então, assim, saiba entender e respeitar as vontades de Deus. Se insistir em algo que não está sempre dando errado, não está funcionando, não está fluindo, é um grande sinal de livramento. Então, tem situações que a gente fica ali postergando, a gente fica insistindo, a gente fica dando murro em ponta de faca e a gente sabe que aquele final não vai terminar bem. Então, muitas das vezes quando acontece isso, da gente insistir em algo que já começa errado e continua dando errado, é um grande sinal de livramento. Ouça sempre a sua intuição. Ouça sempre a sua intuição. A sua intuição é aquela vozinha interior que fala dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Não vá, não faça. Não vá, não faça. Não faça acontecer as coisas. Tenha cuidado, preste atenção. Então, ouça a sua intuição. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos alertar de alguma forma. Seja com uma palavra, seja com uma mensagem, seja com um aviso, seja com um sinal, qualquer coisa. Mas Deus sempre coloca alguém ou alguma situação para nos mostrar relacionada ao livramento. Entenda e agradeça e espere por algo melhor em breve. Então aprenda a agradecer mais
e espere por algo melhor em breve. Às vezes aquela oportunidade que você tanto quer, naquela euforia, naquela agonia, você acha que é bom ali naquele momento para você, muitas das vezes pode não ser. Então, saiba agradecer. Se não deu certo, é porque pode ter certeza que lá na frente vai vir algo muito melhor na vida de vocês. Momentos difíceis, eles são importantes para a gente poder fazer valer a pena os bons. Então é muito importante a gente ter o problema, a gente ter a dificuldade, a gente ter os momentos ruins, para a gente valorizar e fazer os bons valerem a pena. Então é muito importante vocês refletirem sobre isso. Prestem bem atenção nessa lição, que muitas das coisas que acontecem, os momentos difíceis, um problema, é um grande aprendizado. Nada é à toa e nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então entendam que às vezes aquele momento que você está passando, aquela fase tempestativa que você acha que é o fim do mundo, é algo passageiro. E algum aprendizado você tem que tirar daquele problema, daquele momento que você está passando. E nada é em vão, nada é à toa. Pense nisso, tá? Então, recapitulando. O não recebido hoje é o livramento do amanhã. Saiba entender e respeitar as vontades de Deus. Se insistir em algo que está sempre dando errado, que já começa errado, que as coisas não fluem, né? Às vezes você fica ali tentando uma coisa, uma compra de uma casa, ou às vezes aquele trabalho que você fica tentando e ali desde o começo está dando errado. Preste atenção, porque muitas das vezes é um grande livramento. Então, muitas das coisas que começam a dar errado, desde o começo dá errado, tudo dando errado, tudo dando ao contrário, é um grande sinal, um grande aviso que você deve parar por ali. E isso não te torna fracassado ou fracassada, não. Simplesmente você está ouvindo a voz da sua intuição. Simplesmente você está dando ouvidos a Deus, à espiritualidade, à sua intuição. Você está respeitando. E isso é muito importante. Ouça sempre a sua intuição, aquela vozinha interior que fica falando dentro de você. Pare, reflita, ouça, entenda. Porque assim, o tempo passa muito rápido e às vezes a gente pode cortar coisas da nossa vida por estar preso em situações e em coisas que estão ali nos estagnando, que está nos trazendo problemas, e ali, às vezes, dependendo do problema, a pessoa vai se afundando cada vez mais naquele problema, não pensa na solução, só pensa no problema, né? Então, eu acho que assim, é momento de pensarem na solução e não ficar pensando só no problema. Lógico, tem que pensar e refletir sobre o problema, mas diante de tudo isso é enxergar uma luz, é pensar na solução e não só no problema. Porque só pensar no problema não vai resolver. Precisa se pensar na solução para resolver esse problema, um caminho para sair desse problema, uma luz para poder fugir desse problema, mas solucionando, né? Então, assim, é importante refletir sobre esses pontos. E Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para dar aviso de alguma coisa, de que aquilo não vai ser bom, de que ir naquele lugar não vai ser bom, de que insistir naquela situação não vai ser bom. Então Deus sempre coloca alguém no nosso caminho, alguma situação para nos mostrar que aquele caminho não vai ser bom, que dali não vai sair bons frutos, que dali não vai ser legal, que dali não vai fluir. Então cabe a gente prestar atenção, entender esses sinais e tocar a vida adiante, sem ficar ali resmungando ou reclamando daquela situação negativa vivida. Então é muito importante vocês refletirem sobre isso. Entenda e agradeça sempre, porque algo melhor está por vir, né? Então, entenda e agradeça, porque algo melhor sempre está por vir. Às vezes uma porta que se fecha, você fica ali lamentando, você fica chorando, você fica reclamando, mas pode ter certeza que a partir dali vem algo melhor, vem algo que realmente vai trazer coisas boas, frutos bons para a vida de vocês. Então, parem um pouquinho e reflitam sobre isso. Às vezes a gente fica ali naquela insistência, naquela agonia, achando que aquele caminho, aquele trabalho, aquela pessoa vai ser bom para a nossa vida. E no final das contas, a gente acaba vendo que não é. Então, tem muita coisa que acontece na nossa vida que é livramento. Quando é tirado da nossa vida, é livramento. Muitas das vezes. Momentos difíceis, eles são importantes, muito importantes os momentos difíceis para a gente compreender, né, as coisas boas, valorizar os momentos bons. Então ali você vai parar e vai pensar, você está passando por um problema, você vai parar e vai pensar, puxa, mas tal época, tal mês,
estava acontecendo isso de bom na minha vida, eu deixei passar, eu não aproveitei aquele momento, eu não aproveitei aquela passagem de tempo. Então é muito importante parar e refletir. Os momentos difíceis, as dificuldades, os problemas, eles são importantes, eles existem desde que o mundo é mundo, né? Mas cabe a gente a saber lidar com eles, não se deixar levar e não se afundar nesse problema e valorizar os momentos bons. Então, como eu estou falando, é importante ter os problemas, ter os momentos difíceis para os momentos bons valerem a pena e você usufruir deles de uma forma mais positiva, mais intensa, né? Sem ficar ali naquela coisa de só ficar pensando em problemas. Então, os momentos difíceis eles são importantes justamente para os bons valerem a pena, né? Então, entendam, o não recebido hoje, muitas das coisas que a gente às vezes leva um não, seja numa oportunidade de emprego, seja uma oportunidade que a gente está buscando e a gente tem um não, tenha certeza que ali não era para você, aquela pessoa não era para você, aquela situação não era para você, aquele emprego não era para você, enfim. São situações, são momentos que você leva um não, mas justamente porque algo melhor está por vir. E também é um grande livramento. Então, é bom a gente refletir sobre isso, porque às vezes muitas pessoas ficam naquela coisa, né? Ah, mas eu queria muito. Ah, mas tinha que ser. Nossa, mas... Não, gente. Não pensem dessa forma, não toquem a vida de vocês dessa forma. Vamos evoluir, vamos pensar de uma maneira mais positiva, vamos positivar os nossos caminhos, vamos positivar a nossa vida, tá certo? Quem quiser entrar em contato, me encontre nas redes sociais, @ciganoteles, e também pelo WhatsApp, 11 9 8694 8609. Tenho consultas de perguntas, tenho consulta completa, bem explicativo. Eu jogo carta desde criança, sou cigano, tenho sangue cigano. Então, assim, prestem bem atenção quando vocês forem passar em consulta com as pessoas por aí. Sempre procure ter indicação, saber a história dessa pessoa que vocês vão jogar. Então, prestem bem atenção sobre esse caminho de vida, porque quando a gente entrega o nome completo e data de nascimento na mão das pessoas, ali a gente chama de CPF espiritual. Então, tenham muito cuidado com quem vocês se consultam, com quem orienta a vida de vocês. Procurem se informar antes de jogar com alguém, tá certo? @ciganoteles com 2 L's, WhatsApp 11 9 8609 8609. TikTok também, @ciganoteles. Aproveitando, quero fazer uma indicação para vocês. Vocês querem fazer suas festas, que querem um buffet bacana, elegante, que seja bem com fartura, com prosperidade, com uma pessoa de bom coração, sigam lá no Instagram, @EmpórioKK. Sigam lá, chamem, vão lá conhecer, é bem bacana, é minha amiga de muito tempo e eu tenho certeza que vocês vão amar, @EmpórioKK. Quero também aproveitar e divulgar uma outra grande amiga minha, Estética Ale Amorim. Sigam lá, Estética Ale Amorim. Tem drenagens, tem shiatsu, tem massagem, tem drenagem linfática. Vão lá conhecer, tem bronzeamento. É bem bacana, uma localização maravilhosa, fica ali no Paraíso e vocês vão gostar muito. @Estética Ale Amorim. E aproveitando, também quero falar para vocês sobre o projeto social O Grupo Tia Ana. Há 30 anos ajudando o pessoal de Engenheiro Marcilac. @O Grupo Tia Ana. Sigam, conheçam, vão lá ver, ajudem da maneira que for possível, seja com voluntariado, seja com cesta básica, seja com doação de roupas. Entram, conheçam, é um projeto lindo que a minha amiga Ana Isabel já toca há 30 anos à frente do grupo, ajudando todo o mês o pessoal de Engenheiro Marcilac, né? Que é uma região que não é olhada aí pelos prefeitos. Então, vamos lá, sigam, @O Grupo Tia Ana. Conto com a ajuda de vocês, @O Grupo Tia Ana. Entrem lá, conheçam, vejam esse projeto lindo que já tem 30 anos aí ajudando o pessoal de Engenheiro Marcilac. Tá bom, meu povo? Vamos lá, vamos ajudar o próximo, né? Quem ajuda o próximo recebe 5 vezes mais do universo. Então é muito importante a gente ter esse entendimento de sempre ajudar o próximo. E vocês de casa, sempre que possível, ajude o próximo, seja com serviço voluntário, seja num orfanato, seja num asilo, seja onde o coração de vocês sentirem, mas tirem esse tempinho. 1 hora que seja do mês, 2 horas, mas vai lá conhecer, vai lá bater um papo,
sabe? No asilo tem tantas histórias a serem ouvidas, tanta coisa que eles querem passar, conversar, e vocês não têm ideia do quanto uma visita abrilhanta os olhos, seja num orfanato, seja num asilo. Então, façam esse bem ao próximo, que isso é fundamental e a espiritualidade fica muito gratificada. Até emociono falar, é uma coisa que mexe muito, porque você ajudar o próximo, você fazer o bem pro próximo é uma coisa que só o universo pode pagar, só o universo pode trazer de volta as coisas boas. Porque é muito difícil, às vezes, lidar. Cada um tem uma situação na vida, cada um tem uma coisa a ser passada. E tem momentos que vem como uma tempestade e aquilo mexe, desestrutura de toda forma, ainda mais com fragilidades, né? Assim como um idoso, como alguém com um problema muito sério de saúde. Então, tudo isso mexe muito, né? E, como eu falei hoje, gente, o não recebido hoje é o livramento de amanhã. Então, comecem a pensar de uma maneira mais positiva no caminho de vida de vocês. Comecem a entender que esse não não é tão negativo quanto vocês imaginam, né? Comecem a pensar de uma forma mais positiva, que esse não é um livramento do amanhã. E isso é muito importante vocês terem isso em mente. O não recebido hoje é o livramento do amanhã. Então, mentalizem sobre isso. Agora vamos fazer a oração, que isso vai ajudar muito a semana de vocês ficarem um pouco mais leve, ficar um pouco mais tranquila com as bênçãos de Santa Sara e do nosso povo cigano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Sara Cali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhações e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede, de fome e de frio, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita jamais que os meus inimigos zombem de mim ou façam qualquer tipo de maldade ou feitiçaria nos meus caminhos. Que tu sejas a minha advogada perante a Deus, que tu concedas na minha vida sempre a sorte e a saúde e que abençoe a mim e os meus familiares, hoje e por todo sempre. Que assim seja e assim se faça, que assim seja e assim está feito. Salve Santa Sara Cali, salve nosso amado povo cigano, salve São Jorge Guerreiro, salve São Miguel Arcanjo, trazendo sempre a proteção e combatendo os inimigos. Que assim seja e assim será. Essas orações são de grande força, tanto para trazer a proteção, quanto para trazer livramentos, quanto para abençoar o lar de cada um de vocês, para trazer o equilíbrio, para trazer o amor, para trazer a união, para trazer a força, para trazer a determinação. Vamos para um banho que ajuda muito a trazer proteção, já que a gente está falando de livramento, então vamos para um banho de proteção. Vocês vão pegar 4 espadas de Yansan, alguns conhecem como espada de Santa Bárbara, corta em 7 pedaços cada uma, rala um carvão e coloca meia colherzinha de enxofre. Coloca para ferver em 1 litro de água, ferveu, coa esse banho, joga dos ombros para baixo após o seu banho normal. Isso quando você for num lugar que tem muito carrego, isso quando você for em algum lugar, esse banho é ótimo também, principalmente para o pessoal que trabalha com o lado de perigos, né? Os policiais, os grandes policiais. Então, façam esse banho que ajuda muito a trazer proteção. Esse banho é sempre bom pelo menos fazer à noite, pelo menos 3 dias seguidos. Então, faça com bastante fé, pedindo proteção a Arcanjo Miguel, pedindo proteção para Santa Sara Cali, padroeira do nosso povo cigano, e pedindo a proteção na vida de cada um de vocês. Então, assim, gente, o não recebido hoje é o livramento do amanhã. Então, reflitam bem o que foi falado hoje. A espiritualidade pediu para trazer essa mensagem para vocês sobre o não, que é uma palavra que às vezes é um pouco difícil, é o que mais as pessoas ouvem é não, não e não. Mas esse não, às vezes, não é tão negativo quanto vocês imaginam. É livrando vocês de muitas coisas lá na frente. Então, prestem bem atenção.
Quando você for atrás de uma coisa, você insiste, desde o começo está dando errado, desde o começo você está ouvindo não. Lógico que a gente tem que persistir em muitas coisas da nossa vida, mas tem coisas que a gente vê que tem algo errado. E já começa errado, já começa com não, já começa dando tudo errado, alguma coisa tem. Não é normal, não é à toa, né? Quando você vê que está tudo ali prosperando contra. E isso não é uma interferência espiritual, mas sim realmente uma interferência para trazer o bem a vocês e para livrar vocês de coisas negativas aí mais para frente. Então, saiba entender e respeitar as vontades de Deus. Se insistir em algo que não está indo, não está fluindo para frente, pode ter certeza que é um grande livramento, é um sinal de grande livramento. Ouça sempre a sua intuição. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vida, para nos orientar, para nos dar um sinal, como um sinal de alerta, seja uma palavra, seja um recado, seja uma frase. Sempre vem alguma coisa, um sinal de Deus e do universo, para a gente parar ali naquilo que a gente está insistindo e que não vai ser bom. Entenda e agradeça sempre, mesmo que as coisas não estão boas, porque ali vai vir algo bom, né? Quando a gente tem o ato de agradecer, o nome já fala, a graça desce. Momentos difíceis, eles são importantes, muito importantes para a gente valorizar os momentos bons. Então, aproveitem os momentos bons, o máximo possível. A vida passa muito rápido, a vida é uma só, então aproveitem da melhor maneira possível, sem se questionar, sem se colocar para trás, sem se diminuir. Seja mais você. Levante a sua autoestima, vá em busca de coisas boas, que as coisas acontecem. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então façam as coisas acontecer na vida de vocês. Momentos difíceis são importantes para os bons valerem a pena. Então vão atrás de tudo que seja bom na vida de vocês. E eu desejo que esse resto de semana seja maravilhoso, que as coisas fluam, que as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso e de Santa Sara Kali sejam derramadas sobre a vida e a casa de vocês e a família de vocês, abençoando o lar de vocês e trazendo sempre coisas boas, trazendo paz, união, prosperidade, tudo de melhor que vocês desejam na vida de vocês. Então, que esse resto de semana seja extremamente abençoado com as bênçãos de Santa Sara e que seja um resto de semana com muita força, com muita garra e muita saúde. Tá certo, gente? Um beijo grande, vejo vocês em breve. Que Santa Sara abençoe. Salve o povo cigano.